Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste dia em que, em pleno domingão, vejam só, coisas muito importantes estão acontecendo fora do nosso país, mas com reflexos diretos na nossa realidade. Agora, a realidade de muitos brasileiros que vivem fora do Brasil, especificamente nos Estados Unidos, essa realidade ficou muito embaçada, com problemas aí que eles não estavam contando. Isso vai provocar muitas reflexões, inclusive das pessoas que se alinharam a Donald Trump, porque ele é que está sendo o causador principal de muitas situações complicadas para os brasileiros de um modo em geral. Ele fez um acordo agora, que foi noticiado neste domingo, com a comunidade do euro, onde eles serão taxados agora não mais em 30%, mas em apenas 15%. Mas quem é que pagará esses 15%? E, pelo que foi noticiado, os europeus se comprometeram a investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Bom, se essa for uma condição, eu imagino com vocês aqui o que é que o Brasil poderia oferecer. Nós, para não sermos taxados, vamos ter que fazer investimentos também nos Estados Unidos? Vamos ter que liberar um criminoso da cadeia e ainda fazer investimentos nos Estados Unidos? Bom, o presidente Lula certamente será muito criticado pela direita, né? Dirão, olha, ele não consegue negociar, ele não está tendo habilidade, Itamaraty, mas é um discurso oportunista de bandido. Nós vamos falar sobre essas histórias todas e trazer mais alguns fatos novos, muito interessantes, e como é que o Dudu Bananinha caiu em desgraça com segmentos da direita aqui no Brasil. Antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou nesse instante ao nosso portal a se inscrever aqui conosco, se você não conhecia o nosso portal. Seja bem-vindo, compartilhe os nossos vídeos se você gostar. Nunca deixe de dar o seu comentário, mandar seu joinha. E se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, que eu coloco sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá bom? Bom, vamos aqui aos temas. Bom, os jornais que estão ativos na internet estão noticiando, porque isso aí é fato no mundo inteiro, né? Trump anuncia acordo com a União Europeia, com tarifas de 15%, o maior já feito. E aí o seguinte, está aqui a senhora Ursula von der Leyen, que, enfim, é uma figura meio sinistra, né? Porque não é a figura eleita, né? É a figura que é escolhida ali por líderes, por complexos industriais, pelo financismo, enfim, e parece lá como uma presidenta da Europa, vamos dizer assim. Então está sorridente aqui fazendo acordo com o Trump. Mas, gente, eu já comentei com vocês no nosso encontro anterior. A impressão que eu tenho é que os executivos todos, todas as pessoas que estão envolvidas em negociações, estão tratando de negociar com o Trump, sabendo que ele tem um prazo de validade. Sabendo, em primeiro lugar, que haverá uma corrosão no tecido interno nos Estados Unidos muito maior, porque o americano não está acostumado a ter uma inflação de 15%, de 20%, sei lá quantos por cento eles podem ter de inflação, porque tudo que eles estão comprando de fora, e é muita coisa, terá agora uma sobretaxa. E a taxa maior, pelo que nós estamos vendo, recai sobre produtos vindos do Brasil. Mas será que vai ficar assim mesmo? E se o Brasil vender para outros países que resolvam vender para os Estados Unidos? Uma série de commodities, carne, por exemplo, só para colocar uma questão aqui. Ou café. Os americanos vão pagar mais caro no final da história. Não adianta um pai de família ser machão, um avô, sei lá, um líder de uma família, chegar assim para os familiares todos no almoço dominical e dizer assim, olha, a partir de agora nós vamos taxar todos os produtos que entrarem nessa casa em 15%. Bom, os familiares vão ficar olhando um para o lado do outro e falar assim, mas vem cá, e quem é que vai pagar essa taxação? Vocês que estão almoçando aqui. Então é mais ou menos isso que irá acontecer nos Estados Unidos. Não é por outra razão que eu comentei com vocês, que os americanos, eu vou mostrar aqui uma cena diferente, estão correndo em supermercados, estão fazendo estoque para poder não perder muita grana, né? Bom, segundo a matéria, lemos o seguinte, o presidente dos Estados Unidos, Trump, anunciou que fechou um acordo comercial com a União Europeia. Como é que é esse acordo? É acordo de bigode? Porque é um troço muito complexo, né? São 27 países na comunidade do euro, a senhora Úrsula está com carta branca para negociar tudo por esses países todos. Está resolvido, é assim, instantâneo? Pois bem, que passará a cobrar 15% de tarifas sobre as exportações feitas pelo bloco europeu, não mais 30%, como havia anunciado, após seu encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, neste domingo. Em conversa conjunta com jornalistas após a reunião, que ocorreu na Escócia, os dois deram alguns detalhes que foi discutido. O presidente norte-americano afirmou que a União Europeia irá fazer um investimento de 600
bilhões de dólares nos Estados Unidos, sendo 150 bilhões em energia, além de uma parte em equipamentos militares. Então foi extorsão, né? Ó, se vocês não comprarem armas do meu país para matar os outros, né, vocês vão ter uma tarifa de 30%. Se vocês comprarem as arminhas e botarem muito dinheiro aqui, ou seja, é o papo de um mega miliciano interplanetário, né? Poderíamos dizer assim. Então, esse é o acordo. Agora, certamente algumas pessoas farão críticas, né, ao governo brasileiro. Pô, por que o Brasil não conseguiu também um acordo? O Brasil está querendo acordo, o governo Lula está tentando acordo, os senadores estão lá nos Estados Unidos, o Alckmin está telefonando para todo mundo, os industriais, o setor do agro, todos estão tentando contatos com seus contatos, com as pessoas que detêm controle sobre a cadeia de produção, a cadeia de distribuição nos Estados Unidos. Mas isso tudo não está funcionando, né? Porque eles querem algo além. Eles querem, além de Bolsonaro solto e da gente ajoelhar, se a gente se ajoelhar com o nosso país, eles querem também outras coisas que não estavam confessadas anteriormente, que agora estão colocadas na discussão. Ou seja, eles querem acabar com o PIX, ou querem introduzir aqui um sistema que não prejudique os cartões de crédito, e querem as terras raras, querem minerais aqui no nosso país. Então, ou seja, eles só querem transformar o Brasil num terreno baldio para exploração, né? Trump descarta adiar tarifários que atinge o Brasil. Trump está mesmo mirando o PIX, e aí eu já mostrei para vocês essa coluna escrita no Estadão por Rogério Studart, que foi do Banco Mundial, e ele adverte, olha, os americanos estão em desespero, na coluna dele que a gente vê isso. Eles estão vendo que inovações tecnológicas que mexem com dinheiro, no caso o PIX, podem decretar que os bancos sejam no futuro apenas peças de museu. Então tem muitas coisas além aí do que a vã filosofia poderia imaginar. Mais cedo eu mostrei para vocês americanos correndo para supermercados. E aqui uma outra matéria entrevistando como é que anda o espírito dos norte-americanos nesse momento. Vamos lá. Fora. Essa consumidora diz que tem condições de pagar pelos produtos, mas que daqui para frente fará escolhas diferentes. Sei que muitas pessoas não vão comprar coisas porque não podem pagar. Isso realmente me entristece. Os alimentos que os americanos consomem fazem parte de uma complexa cadeia global de suprimentos, uma vez que os Estados Unidos não produzem localmente boa parte dos produtos devido a vários fatores. Segundo o Departamento de Agricultura norte-americano, o país importa 17% de todos os alimentos e bebidas que consome. Pô, são 330 milhões de habitantes. Imagina a quantidade de comida, né? Frutos do mar, café, frutas frescas e vegetais são os produtos que mais vêm de fora. Por isso, muitos moradores de Miami, na Flórida, estão angustiados. Esse consumidor diz que vem ao mercado sempre que pode, antes que os preços subam. Cresci em Nova York entre as décadas de 1960 e 1970, quando a recessão aconteceu. Na época, as pessoas saíram às ruas, começaram a queimar lugares. Desta vez vai ser pior. Essa outra diz que entrou no que chama de modo sobrevivência. É horrível, já está tudo caro. Vou continuar economizando. Então, gente, esse é o cenário. E aí tem mais coisas. Eu mostrei para vocês aqui, até um inscrito aqui, ele fez uma brincadeira com a gente, muito interessante, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Olha o preço da carne como já está nos Estados Unidos. Vamos ver aqui. Pra ter uma noção, 2 peças de picanha aqui, ó, vai dar $70, ó. Pô, $70, gente. Dá 350 prata, né? Aí o inscrito escreveu aqui pra gente. Faz o T. Tá achando caro a carne? Faz o T de Trump, né? $70. Isso aí deve ter mais menorzinha. Essa aqui é a Deluxe, ó. Picanha mesmo, ó. Da Nicarágua essa aqui, ó. Tá vendo? Vai começar a vir... Bonita, hein? Não tem nada mais vindo do Brasil, ó. $61. $61, gente. Uma peça de picanha. Da Nicarágua. Então, ao que eu imagino, a Nicarágua não deve ter tanto rebanho assim para sustentar os hambúrgueres norte-americanos, né? Então, quem é que paga essa conta? Quem está lá nos Estados Unidos. Mostrei para vocês aqui a matéria com 10 estados que já está tendo esse desabastecimento. E esse brasileiro aqui, eu não mencionei o nome dele, é o vlog do Rodrigão.
onde ele faz aqui um comentário de como está a tensão lá fora. Ele me chamou a atenção para um aspecto que eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos ver. É isso aí, tem muita gente que não liga, né? Ah, não vai ficar sem os produtos do Brasil, mas eu sou brasileiro, eu me preocupo com o Brasil. Eu me preocupo sim, porque eu consumo muitas coisas do Brasil aqui nos Estados Unidos. E a situação é essa, gente. Infelizmente, não é um vídeo legal, mas é a realidade. Quer ver curiosidade de todos? Gente, olha só o que ele me chamou a atenção. Tem um conjunto de brasileiros muito grande, muito significativo nos Estados Unidos, que compram os produtos da nossa terra. Farinha de mandioca, arroz, feijão, embutidos, um monte de coisa para fazer a feijoada, compra carne, compra queijo, um monte de coisa que sai do Brasil, café. E todos esses brasileiros vão pagar 50% mais caro nesses produtos todos, a não ser que eles mudem os seus hábitos alimentares. Deixam de tomar café, passem a tomar chá, sei lá, mudem completamente a dieta, não comam mais a farinha de mandioca, ou, enfim, quem tiver grana vai pagar muito mais caro. Esses brasileiros vão ser atingidos de uma maneira muito contundente, como esse brasileiro que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Infelizmente, pelos resultados de resultados eleitorais, a gente vê que uma grande parcela desses brasileiros acreditavam em Bolsonaro e acreditavam também em Trump. Então agora vão ter que escutar essa piadinha, né? Acreditou? Faz o T, né? Enfim. Mas a impressão que eu tenho é que todo mundo enxerga que o Trump tem um prazo de validade, que essa situação nos Estados Unidos vai degringolar e ele, enfim, se bobear, ele não completa nem o mandato dele. É que algumas pessoas estão até especulando. Bom, aí a gente chega na cisânia interna aqui. Sobre esse assunto Trump, como eu antecipei para vocês, podem anotar aí que vai ter crítica, vão acontecer muitas críticas ao governo Lula. Olha, até a Europa conseguiu e o Lula não conseguiu. Bom, querem que faça o quê? Queria perguntar ao seu Tarcísio, ao seu Caiado, esses críticos, Zema, né? O que eles fariam no lugar? Né? Bom, a gente já pode imaginar. Eduardo Bolsonaro diz que lei Magnitsky pode ser aplicada a Moraes hoje. Essa matéria aqui, eles estão nessa história. Desgaste com tarifas não é preocupação nossa, diz aliado de Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos. Eles estão um pouco se lixando com o Brasil. Isso está fazendo com que gente da direita desça a lenha. Um desses canais de direita é do MBL, né? Que eu pesquiso todo mundo. Veja como é que essa gente está entendendo o comportamento desses traidores da pátria. Não somos só nós progressistas que estamos enxergando isso, não. Vamos lá. É que você, muitas vezes, para pegar o bandido que está disposto a tudo, você tem que tacar fogo na floresta inteira. Várias famílias vão chorar, vai haver sofrimento. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Tá entendendo? É a vingança dele. Dane-se, né? Mas pelo menos o Eduardo Bolsonaro vai se sentir vingado. Você percebe como esses caras, assim, como é um imbecil egocêntrico, é um narcisista egocêntrico, que o país pra ele é um parque de diversões para que ele exerça, vamos dizer, seus desejos narcisísticos de aparecer, como se ele fosse um príncipe valente, defendendo seu papai. Vocês que se ferrem, defendam o pai. E o mais engraçado é que quem sofre as maiores consequências é o Estado de São Paulo. Aí quer meter o bedelho. E aí é o seguinte, gente, o papo foi metendo a lenha na criatura. Esse canal aqui, do Marcelo Brigadeiro, eu já mostrei para vocês um trecho, mas tem um outro aqui que ele mostra quem é Eduardo Bolsonaro, e muitas pessoas ficaram curiosas em saber o que ele sabe do Dudu Bananinha. A gente imagina, né? Mas veja só esse trecho aqui que eu não mostrei para vocês anteriormente. Vamos lá. Dilma Mendes. Teu pai que fez cartinha, pediu pro Temer fazer cartinha pedindo arrego pro Xandão. Foi o teu irmão que articulou contra a Lava Toga a mando do teu pai, porque o teu irmão é um vagabundo, um rachador, filha da puta. Aí é mole. Aí, onde tu tá, é mole ser macho. Aí o cara não deu nem pi aqui, né? Alguém que escuta isso e não fala nada, no caso do Dudu Bananinha, ele sabe que as pessoas estão falando isso dele, né? E reforça isso que é um falastrão, é um covarde mesmo, né? Mas segue aqui o Brigadeiro. Aí é mole, porra. Cuidado, Briga, ele vai te processar. Pode processar, eu quero ver ele vir na audiência. Quero ver ele vir na audiência. Frouxo, bunda mole. E se processar, eu falo tudo que eu sei teu, hein? Agora eu quero ver. Queremos saber, Marcelo. Queremos saber. Calma aí. Seja patriota. Eduardo Bolsonaro, eu te desafio a me processar.
Eu te desafio, tô falando que tu é um frouxo, tu é um covarde, tu é um vagabundo, tu é um sem vergonha, fica de machão aí dos Estados Unidos porque tu é frouxo e não tem coragem de ficar aqui. Ah, você não falou só dele, não. Falou de todo o clã, né? Te desafio a me processar. Só que, se você me processar, momento seguinte, ato contínuo, eu receber a intimação, eu vou abrir uma live e vou falar tudo que eu sei de você. Tudo. Detalhes. Datas, horários, nomes. Tá? Quero ver. Processa aí. Duvido, malandro. Duvido. Ele tá falando com muita convicção, né, o Marcelo Brigadeiro. Processa aí. Conservador, pátria, família. Processe. E aí, então, gente, é a própria direita, né, que está descendo a lenha na criatura. Em Miami, Eduardo Bolsonaro disse que não volta e sonha com Moraes preso. Agora, o canalha é tão canalha que ele disse que não volta ao Brasil, mas ele renunciou, ele abriu o mão do mandato dele. Não, se ele puder arrancar uma graninha a mais, ele vai arrancar, né? Embora o pai tenha mandado para ele 2 milhões de reais. Para finalizar aqui essa parte do nosso papo, é uma matéria no Estado de São Paulo mostrando que o Dudu Bananinha, de fato, é um inútil dentro do Congresso Nacional. Veja essa matéria aqui. O que Eduardo Bolsonaro fez ao longo dos seus 3 mandatos até agora? Essa pergunta fica mais frequente no momento depois que o deputado federal decidiu continuar nos Estados Unidos, apesar de a licença dele na Câmara já ter acabado. Fato é que Eduardo Bolsonaro é um daqueles congressistas com baixa produtividade no dia a dia do mandato parlamentar. Desde que ele estreou no Legislativo em 2015, aprovou apenas 5 projetos, dos quais é titular ou coautor. Os 3 em que ele aparece como autor principal têm pouco ou nenhum impacto para a vida diária dos brasileiros. Um inscreve o nome de Ayrton Senna no livro de Heróis da Pátria, outro cria o Grupo Parlamentar Brasil-Bahrein e o terceiro institui o Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal. Já as outras 2 matérias em que ele é coautor são das áreas de segurança e saúde, uma estabelecendo a obrigatoriedade da instalação de bloqueadores de celular em estabelecimentos prisionais pelas prestadoras de serviço de telefonia móvel e outra que autoriza o uso de fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. Ou seja, os projetos que ele assinou ainda têm algum mérito, né? Mas, de um modo geral, o cara é um vagabundo. Bom, então é isso que está acontecendo. E outra também que está numa situação complicada é a senhora Zambelli, né? Que a gente andou esquecendo dela, mas a situação é essa aqui, ó. A advogada Zambelli diz que deputada vive reclusa após fuga para a Itália. Então tá lá no miséria total, gente. Clandestina, não pode circular em lugar nenhum, porque ela já está como foragida aqui no Brasil. Ela está escondida porque, se ela for identificada, ela será presa, até se discutir o que acontecerá com ela, né? Se vai ter extradição ou não. E aí, aqui mais um vídeo de um brasileiro que foi naquela onda lá para a Ucrânia que eu comentei com vocês e está começando a pipocar mais brasileiros nessa situação aqui. Vamos lá. Eu vim para a Ucrânia como voluntário, com a promessa de trabalhar com tecnologia militar, principalmente na área de drones. Essa sempre foi a minha intenção, ajudar, mas de forma técnica. Mas desde que cheguei aqui, tudo mudou. Cara, foi ajudar de forma técnica drone. Drone pra quê, ô bacana? Me desculpe, tá? Santa ingenuidade, Batman. Eles estão me empurrando aos poucos para funções de infantaria e agora me mandaram para Kharkiv, uma região de intenso combate militar. Disseram que é treinamento, mas eu não acredito mais nisso. Eles estão colocando uma arma na minha mão e me levando para uma zona de guerra sem meu consentimento. Isso nunca foi o combinado. Eu me sinto literalmente enganado. Isso aqui não é o que prometeram. E para voltar tá ruim, né, meu amigo? Para voltar tá ruim. Agora, enfim, espero que você consiga voltar para a pátria mãe, né? Bom, gente, para finalizar, né, às 20 horas eu vou retransmitir uma live, você que ficou comigo até agora. Olha, se inscreva porque vai ser muito interessante, vai ser um papo aí com uma iniciativa, um projeto extraordinário, inovador aqui no Brasil. E eu vou fazer parte, com certeza, no futuro, por enquanto não, mas isso não invalida aqui que eu apoie de uma forma assim, muito grande o que nós iremos ver a partir das 20 horas, tá bom? Se você ficou comigo até agora, vou deixar o link no primeiro comentário, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui e até o nosso próximo encontro.
Eu vejo você no ICL mais tarde, tá bom? Um abraço, tchau.